Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju, a voz e as mãos do Ateliê Jus Artes. E hoje eu venho com um projetinho super lindo aqui para o Dia das Mães. Deixa eu mostrar ele aqui no detalhe, esse aplique em forma de coração, né? Mais a palavra mãe dentro. E também esse metalacê lindo aqui. Tudo confeccionado na bordadeira, né? Esses dois espelhos são confeccionados inteiramente na bordadeira. E aí depois a gente junta o zíper, forro também, ó. A peça tem forro, deixa eu mostrar. E faz o fechamento da nécessaire na máquina de costura, tá? É um projeto misto, então. E ele tem dois tamanhos. Esse aqui é o maior. Ele é para o bastidor 15 por 26. Deixa eu medir aqui o tamanho certinho. Da peça finalizada, ela fica com 19 centímetros e meio por 14 centímetros, mais ou menos. Esse aqui do bastidor maior, né? Do 15 por 26. Do bastidor menor, que é o 13 por 18, ele fica com mais ou menos 12 centímetros e meio por 17 centímetros, tá? Então, nesse pacote de matrizes você encontra essas duas opções de tamanho de espelho, ó. Elas são iguais, aqui deixa eu mostrar a parte de trás da menorzinha também, ó. Elas são iguais e é um projeto misto, né? Você começa ele na bordadeira e termina ele na máquina de costura. O que eu mais gosto desse tipo de metalacê aqui, que é enquanto você tá lá, a máquina está bordando o metalacê, você pode estar concluindo a peça, ou concluindo outra peça, né? Você pode bordar a parte de trás, aí já vai colocando forro, já vai pregando o zíper e otimiza muito o seu tempo aí de produção. Você também pode usar o coração, o aplique de coração aqui em outras peças também, aí vai depender da sua criatividade. Você pode fazer um kit, colocar mais uma toalhinha de mão, né? E colocar esse coração aqui menor. Deixa eu ver aqui a altura dele, ó. A altura dele é 9 centímetros e meio, mais ou menos, por 10,5. Então, você vai conseguir colocar ele numa toalhinha, por exemplo, e ficar super charmoso, né? Um kitzinho aí pro Dia das Mães. Ou você pode fazer também um kit assim, com dois tamanhos de nécessaire. Eu sempre gosto de trazer os dois tamanhos para você ver aí as possibilidades, né? E quem só tem o bastidor 13 por 18 também vai conseguir fazer. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Começando aqui pelos tecidos, começar pelo recorte para fazer o aplique em coração, que tem 13 por 14. E eu já coloquei o termocolante aqui, né? Já apliquei o termocolante nesse pedacinho de tecido. Lembrando que você pode usar o termocolante para deixar ele assim mais durinho e sem ficar desfiando. Ou também pode usar um recorte de nylon acoplado, que é o mesmo nylon que eu uso para estruturar aqui, também dá pra você colocar nesse recortezinho aqui. Aí ele vai ficar mais fofinho, sabe? Fiz em algumas peças e gostei bastante do efeito. Aí são duas sugestões de materiais que você pode usar, ou você pode usar aí um outro material que você tá acostumado para fazer seus apliques. Aí são dois recortes de tecido, já dublei no nylon acoplado, usei cola spray, né, para isso. Já estruturei aqui os dois recortes e cada um tem 23 por 17. Já separei aqui um recorte para fazer para colocar o forro, né, para fazer de forro. E esse aqui tem 21,5 de largura. E aí ainda não recortei certinho, porque primeiro eu vou fazer lá a parte da frente, depois eu uso a parte da frente como molde para recortar aqui o forro, depois que ela tá prontinha, refilada e tal, né? Assim eu consigo usar melhor o tecido. Aqui temos zíper, 23 centímetros, né, de zíper, um puxador, um cursor. Separei aqui também as linhas, né, que provavelmente é as que eu vou utilizar.
que combinam melhor com o tecido. Então, esse vermelho aqui bem aberto, que é o 2043 da Ricamare. Esse outro vermelho aqui também bem aberto, 2040. E o 2049, esse tom de verde aqui que combina com o meu tecido florido, né? Também da Ricamare. Todas essas referências são da Ricamare, tá? E aí, conforme o vídeo for passando, nós vamos conversar mais sobre cores. 2 camadas de entretela, rasga fácil. Eu tô usando 2 porque a peça é feita em 2 vezes, né? Então, é uma para cada bordado. Já coloquei aqui no meu bastidor uma camada de entretela rasga fácil e vou levar para minha máquina para fazer a primeira marcação com a linha vermelha, né, que é a 2043 da Ricamare. Olha só, então eu fiz aqui a marcação, né? Agora eu vou vir aqui com o meu tecido principal, aqui, vou posicionar. E aí, para ajudar a segurar aqui no lugar certinho, eu uso fita crepe, tá? Bem na beiradinha do tecido. Ó, posicionei as fitinhas todas. Aí agora eu vou levar lá na máquina, ele vai fazer a costura aqui ao redor. E também já vou colocar pro próximo passo, que é o metalacê, tá? Tá dividido na matriz, tá? Tá dividido entre essa costura e o metalacê. Pra se caso você quiser fazer de cor diferente, você conseguir fazer, tá? Sem problemas. Aí, até é legal você usar a primeira costura, porque às vezes a gente escolhe uma cor, né? Só que aí na hora de colocar ali não é bem a cor, não deu aquele efeito. Então você passa aquela primeira costura, se você viu que não era bem aquela cor que você queria usar, quer usar outra cor de linha, você pode trocar e usar, porque essa primeira costura que vai fazer todo ao redor aqui não vai aparecer na necessaire final, tá? Ela não vai aparecer, ela é só uma marcação mesmo para segurar aqui o material certinho. Vou fazer essas 2 costuras lá na máquina de bordar e aí volto com ela pronta. Olha só, então fez aqui todo o metalacê, né? E aí eu também já aproveitei e já fiz a marcação aqui do coração, tá? Para nós colocarmos o nosso aplique. Aqui eu tô fazendo a parte da frente da necessaire, tá? A parte de trás você pode fazer só até o passo anterior, que é aqui o metalacê. Até tem 2 matrizes separadas, tá? Uma que vem só até o metalacê e a outra que tem o aplique do coração. Então agora eu vou... já fiz a marcação aqui do coração, pra gente saber onde a gente vai colocar aqui o nosso tecido, o nosso aplique. Eu vou posicionar aqui, certinho, sente se tá pegando todas as costurinhas. E aí também vou colocar algumas fitas, né, pra segurar. Você pode aproveitar essa mesma matriz e colocar um outro tipo de aplique, fazer a montagem no seu computador, né, de outras peças também, ou fazer também só o metalacê frente e verso, que ia ficar bem legal. Agora eu vou lá passar a costurinha. Olha só, então passou aqui a costurinha, né? E agora a gente vai escrever mãe aqui no meio do aplique, né? E aí eu vou usar uma outra cor para dar o contraste, uma cor que combina aqui com a flor aqui na parte do meu tecido estampado, que daí eu vou usar esse verdinho aqui. Esse aqui é o 2049 da Ricamare, tá? E aí você, aqui na escrita, você tem que usar uma cor que contrasta mesmo com a cor aqui do aplique. Se você quiser testar, por exemplo, se ficasse bom, se eu quisesse testar esse verdinho, eu poderia ter passado nessa costura aqui, ó, em cima do aplique, esse verdinho aqui, porque depois a gente vai fazer o acabamento em pontos fechados, né? Então, poderia fazer esse tipo de teste, tá? Aí fica uma ideia pra você, quando você quer testar linhas, se combinam com aquele tecido. Vou lá fazer aqui um mãe e já volto.
Olha só, então fez aqui o mãe, né? Olha, ficou bem legal, ficou bom contraste, né? Esse verdinho com o vermelho do tecido do aplique. E agora eu vou tirar aqui as fitas e vou recortar, porque a gente vai fazer, né, a última costura. Uma dica bem legal aqui é sempre deixar para recortar no final, fazer esse ponto de acabamento no final. Por quê? Porque aqui pode acontecer, aqui até não, nesse caso aqui até não é tão fácil, porque é só mãe escrito. Mas quando você tem um aplique que tenha mais desenho, que tenha uma flor e tal, pode acontecer do seu tecido ser um pouco puxado. E aí, se você já recortou, pode ficar meio estranho, pode faltar tecido e tal. Por isso que eu gosto de fazer a costurinha do aplique. Aí, se ele tem um desenho aqui no meio, eu faço o desenho. Aí, depois eu vou fazer o recorte para fazer o acabamento do aplique. Eu acho que fica um melhor acabamento e sem o risco de ficar alguma falha aqui, de acabar repuxando e dar alguma falha, tá? Então, agora eu vou recortar tudo aqui. E como vocês já sabem, né, gosto de usar esse tipo de tesoura aqui, né, com a ponta curva. Olha só, recortei tudo aqui certinho, né? E agora eu vou voltar para a primeira cor que eu utilizei, tá? Lá na minha máquina, para a primeira cor, eu acho que vai ficar melhor. Eu até ia usar aquele outro tom de vermelho, mas eu acho que esse aqui vai ficar mais bonito. Então, volto para a primeira cor e faço os pontinhos de acabamento aqui todo ao redor do meu coração. Olha só, então, como ficou aqui o acabamento, né, do nosso coração. Aí, agora eu já posso tirar aqui do bastidor, né, tirar todas as fitas. E também tirar essa parte aqui do bastidor. Aí eu já posso fazer aqui a segunda parte aqui no bastidor, né? Já posso lá colocar na minha máquina, ó. Vou colocar mais uma camada de entretela. Rasga fácil. Coloco aqui no meu bastidor. Esse tipo de peça é legal que a gente não precisa ficar centralizando o tecido, né? Então na hora de colocar aqui no bastidor é bem fácil, bem rápido. Eu gosto bastante. E otimiza, né, a nossa produção. Aí eu fecho aqui, vou levar lá pra minha bordadeira pra fazer, então, o começo dessa minha peça aqui, né? Pra fazer as 3 primeiras costuras, porque eu não vou fazer exatamente igual frente e verso, eu vou fazer só com metalacê. Então, como eu já mostrei aqui, esse aqui, então, eu já vou trazer pronto aí no próximo momento. E essa aqui eu vou recortar o excesso, deixando mais ou menos meio centímetro da costura. Olha só, então eu tirei todo o excesso aqui da parte da frente. Parte de trás eu bordei, tirei todo o excesso, né? E aí já coloquei minha etiquetinha aqui atrás também. Posicionei com 2 centímetros aqui da bordinha até aqui e centralizei aqui na vertical, né? Agora a gente precisa ver aqui a parte do forro, né? Então cortei aqui com 21,5. Vou vir aqui com uma das partes. Coloco aqui certinho, deixo retinho com retinho. E vou marcar aqui o fundo. Como esse aqui ele é arredondado fundo, né? Aí eu uso o meu recorte como molde. Viro aqui. E vou fazer aqui também. Deixo aqui a parte reta. E aqui a parte arredondada. Agora é só recortar.
Material todo prontinho, agora nós vamos montar a necessaire. Vou pegar aqui a parte da frente, vou abrir aqui meu zíper, posicionar a frente do zíper com a frente da necessaire e forro também, frente com frente. Parte da frente do zíper é sempre com a frente do tecido. Aí vou alfinetar. E aqui do outro lado a mesma coisa. Frente com frente, frente do zíper com frente do tecido, frente do forro com frente do tecido principal. Alfinetar. E vou lá passar uma costurinha aqui e nesse aqui também. Olha só, então passei aqui as costuras, né? E agora eu vou puxar aqui o forro pro outro lado, vou ajeitar assim, vou passar uma costurinha só aqui, ó, só no forro, tá? Eu passo só no forro para que o forro não suba pro zíper, pro carrinho do zíper ali, não atrapalhe na hora de fechar. E também para que não apareça aqui na frente, que eu acho que não tem muito a ver a linha. Caso você queira colocar uma costura na frente, usa a mesma linha que você fez o metalacê, que eu acho que fica mais bonito, tá? Olha só, então passei aqui as costurinhas, ó, pegou só no forro, não pegou no tecido principal. E aí agora a gente vai colocar aqui o puxador, né? Então eu vou primeiro passar, ver se ele ficou retinho e depois deixar no meio. Como eu quero que o meu puxador abra assim, eu vou colocar ele por aqui, tá? Então a estampa vai ficar na minha mão direita. Deixo ele aqui bem no meio. E agora eu vou juntar frente com frente. E vou alfinetar todo ao redor. Aí eu vou passar uma costurinha toda ao redor, deixando um buraquinho aqui no forro para desvirar. Olha só, então passei a costurinha toda ao redor da peça, né? E agora a gente vai cortar os excessos aqui de tecido, de zíper principalmente, né? Aqui ficou um excesso de forro. Aqui na parte arredondada a gente pode dar alguns piques. No tecido principal também, só cuidado com as costuras. E agora vamos desvirar a peça. Olha só, então desvirei aqui a minha peça, né? Já fechei o buraquinho com cola, usei cola para tecido, mas se você preferir, você pode fechar com uma costurinha invisível ou até levar na máquina, né, e passar a costura. Aí fica a seu critério. E fica assim a nossa necessaire para o Dia das Mães, né? Olha que gracinha. Lembrando que você pode finalizar ela também diferente. Ali, ao invés de fazer arredondado, ali seguindo o molde, né, da necessaire, você pode fazer uma caixinha de leite aqui e fechar ela como aquelas necessaires triangulares e tal. E se preferir também, faz uma caixinha de leite aqui na parte de cima e também consegue fazer aí uma box, né? Como aquele outro modelinho que nós já temos lá na nossa lojinha no Bazar Shop.
que eu também vou deixar linkado aqui embaixo para você conferir. Lá naquele modelo eu fiz a matriz já preparadinha com as caixinhas de leite. Neste modelo aqui eu optei por fazer um pouquinho diferente, então. E lembrando, né, que você pode mesclar aquele modelo com esse modelo, esse aplique aqui lá naquela peça também vai dar certo. Porque geralmente elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Esse aqui é o tamanho grande para o bastidor 15 por 26 e eu também fiz a versão para o bastidor 13 por 18, que é o que mais tem por aí, né? Olha só, então são duas peças no mesmo kit, tá? São 4 matrizes diferentes, então é a grande do fundo, né? A grande com aplique. A mesma coisa aqui, a pequena com aplique aqui na frente e também só com metalacê, né? Então, com esse projeto você consegue fazer essas duas peças aqui diferentes e também finalizar de formas diferentes, né? Como eu falei aí da caixinha de leite, tá? Então, essa é a nossa ideia aí para o Dia das Mães. Ah, e se você quiser também, você pode pegar esse coração aqui, por exemplo, e aplicar em uma toalhinha e montar um kit. Acho que super ia ficar legal, super ia funcionar, né? Pega o coração com aplique, mãe e levar para uma toalhinha. Quem sabe aí eu faço nos próximos dias. Então, se eu fizer, vai ser vídeo curto, vai estar lá em primeira mão lá no Instagram. Então, já segue por lá. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal também, se ainda não for inscrito. Nos siga nas outras redes sociais que estão todas linkadas aqui abaixo. Até a próxima. Tchau!